Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque Deus julgará o mundo com justiça. Glória a Deus. Queridos, estamos no capítulo 5 de Zacarias e eu tenho a certeza de que Deus vai falar ao nosso coração. Por isso eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem, que dê o teu like neste canal, para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, para que você possa ser notificado a cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Zacarias, capítulo de número 5, verso 1 e o verso de número 2, que nos diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Glória a Deus, queridos. Meus queridos, esta é a sua sexta visão. Zacarias tem a visão de um rolo voante e sua mensagem é de que o Senhor, que ama e restaura o seu povo, também é justo e ainda punirá a iniquidade. O rolo voador aqui é um rolo de papiro ou de peles, usado para escrever quando o papel ainda não era conhecido. Então, para que você entenda que este rolo que aparece para ele é um rolo de escrever. E foi escrito com as palavras da maldição. Veja que este rolo está escrito dos ambos os lados. Está escrito de um lado e de outro, e ele tem um tamanho surpreendente, pois é descrito aqui o seu tamanho. Está escrito também implicava que o seu conteúdo estava além de qualquer fuga ou revogação. Seu voo mostra que suas maldições estavam prontas para visitar os transgressores. Foi desenrolado, ou então as suas dimensões não poderiam ter sido vistas. Veja, ele descreve a dimensão deste rolo e ele diz que estas dimensões aqui estão contidas nesta visão, pois ele descreve dizendo que esse rolo voante, ele tem um comprimento de 20 côvados e 10 côvados de largura. Aproximadamente, queridos, 10 metros, de 10 a 9 metros. E a largura dele também de 5 a 4 metros e meio. Do tamanho do pórtico de entrada do templo. Veja que isto tem um significado, pois estando aberto estando aberto a todos, ninguém poderia dizer que não conhecia a lei e as maldições da desobediência. Como as visões anteriores insinuavam o favor de Deus em restaurar o Estado judaico, também esta visão anuncia o julgamento, insinuando que Deus, apesar do seu favor, não aprova os seus pecados. Ah, queridos, não confunda o amor de Deus com a imparcialidade de Deus, com a parcialidade de Deus, porque Deus julgará com justiça. E o julgamento de Deus começa pela sua casa. Veja, sendo escrito em ambos os lados, neste e aquele lado, como diz aqui o verso de número 3, liga-o também às tábuas da lei. Veja que tem uma ligação e implica na sua abrangência, porque isto fala da plenitude da vontade de Deus de julgar o pecado e de extirpá-lo do meio do seu povo.
Um lado anunciou o que jura falsamente pelo nome de Deus, e do outro, como o terceiro mandamento da primeira, como o terceiro mandamento. Veja, um lado denunciou o que jurava falsamente, no verso de número 4. Se você for ler, você vai perceber que Deus se levanta contra o que jura falsamente pelo seu nome, de acordo com o terceiro mandamento da lei, onde Deus condena tal prática, aquele que toma o seu nome em vão. Oh, queridos, deve prestar atenção nesses detalhes aqui. O outro denunciou o roubo, de acordo com o 8º mandamento, que se encontra aqui na segunda parte. E veja que este é o dever que se deve ter para com seu vizinho, para com seu próximo. Pois o 8º mandamento diz: não roubarás. Veja que em Zacarias 5 aprendemos que o Senhor, o nosso Deus, não tolera o que rouba nem o que mente. Ambos serão julgados. E esses dois pecados aparecem aqui como símbolos de todos os demais pecados que também serão julgados pelo Senhor. O Senhor anuncia uma grande maldição sobre aqueles que cometem este tipo de pecado e que têm prazer neles. E parte desse juízo se manifesta através da prática da perversidade, queridos. Então veja que muitas dores que hoje acontecem na humanidade também é parte do juízo de Deus sobre aqueles que abandonaram a sua vontade. Ah, queridos, é bom também que se diga acerca deste capítulo 5, que a Babilônia, que fez tanto mal a Jerusalém e a Israel, seria julgada por meio dela também, desta mesma maldade e perversidade. E esta cidade foi duramente castigada, chegando quase a ser destruída totalmente em 478 a.C., por causa das suas insurreições e os seus levantes. A Pérsia, sufocando e guerreando contra eles, quase destruiu totalmente a cidade. Ainda aqui no capítulo 5, eu quero descrever uma visão que aparentemente é estranha, mas que conclui o propósito de Deus para este capítulo. Pois na 7ª visão aparece uma mulher que é tirada em um cesto, uma ênfase, que era uma medida, e também aparece aqui como um cesto, e ele tem uma tampa de chumbo e ela é levada. E ao ser levantado entre os céus e a terra, implica na execução aberta do julgamento diante dos olhos de todos. O que Deus faria seria notório a todos, o que Deus estava executando agora. E como a mulher aqui é removida para a Babilônia como sua própria morada. A Babilônia, a capital dos reinos mundiais opostos a Deus, assim representado em geral a sede da irreligião. Veja que esta mulher é levada para lá e é fixada lá a sua base, fixado lá como seu devido lugar. A maldade sendo expulsa de Judá está aparecendo aqui e habitará para sempre entre os apostatas anticristãos, dos quais a Babilônia aqui é um tipo deles, os quais colherão o fruto que merecem. Oh, queridos, Deus está mostrando que o juízo, a purificação do seu povo e o juízo daqueles que fizeram tanto mal contra Jerusalém. Mas a partir daquele momento, então, grande perversidade e dor se espalhariam entre eles.
Nós devemos aprender com esta visão a mensagem que Deus está enviando para nós nos dias de hoje. Porque dessa forma, não é demais supor que a perversidade que vivemos em nossos dias é consequência do juízo de Deus sobre as nações e da humanidade, que dia após dia quer viver distante da sua palavra. Mais cedo ou mais tarde, Deus julgará e condenará todos os roubadores e mentirosos, aqueles que roubam de Deus e dos homens, e mentem a Deus e aos homens, responderão pelos seus atos. Desde aqueles que roubam e mentem nos púlpitos das igrejas, passando por aqueles que roubam na política, até os adolescentes maltratados que roubam e mentem. Nenhum deles serão esquecidos. Nenhum pecado, por mais escondido ou camuflado que seja, pequeno ou grande, será ignorado pelo juízo de Deus. Deus julgará com justiça. Ninguém conseguirá proteger-se contra o juízo divino. Porém, todos os que se arrependerem, queridos, e buscarem o perdão divino, serão absorvidos e privilegiados. Embora tenham sido pecadores, aleluia, mas uma vez arrependidos, receberão a justificação pela fé. Então eu te convido a crer no perdão de Deus, no amor e na sua misericórdia. E se você se arrepender hoje, Deus tem perdão para a tua vida, restauração e purificação. Ore comigo, queridos. Querido e eterno Deus, nesta manhã, Senhor, eu te glorifico por esta palavra. Eu te glorifico, ó Deus querido, porque o Senhor mostrou ao seu povo que apesar, ó Deus querido, do seu amor e do seu favor, o Senhor não deixaria de julgar com justiça o pecado deles, e que também julgaria as nações, ó Deus, que se levantou e que maltratou a sua herança na terra. Nenhum pecado, Senhor, ficará impune. Ó Pai, por isso é que eu me curvo diante de Ti, e nesta manhã, Senhor, também, ó Deus, te peço que perdoe os nossos pecados, que perdoe o meu pecado, e que, ó Deus querido, me dirija, Senhor, ó Deus, pelos caminhos da Tua palavra. Ó Deus, sonda-me e conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Esta, Senhor, é a minha oração nesta manhã. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem, dê o teu like neste canal, e se porventura você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, para você ser abençoado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Deixa eu terminar assim. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.